Você já foi chamado de egocêntrico? Eu vou te explicar nesse vídeo por que é tão difícil a gente sair do ego. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar sobre egocentrismo. Bom, a gente já ouviu, né, na nossa sociedade, eu acho que está sendo uma palavra muito utilizada. Em outros aspectos, eu acho que até é mais difícil as pessoas serem chamadas de egoísta, hoje elas são mais chamadas de egocêntricas. E eu vou te explicar aqui qual é a questão do egocentrismo, da onde que ele vem, qual a diferença do egoísta e por que é tão difícil da gente sair do nosso próprio ego. Bom, quando eu vou pensar em egocêntrico, eu entendo da questão até mesmo do significado da própria palavra. O ego é o eu, então é o eu no centro do universo. Então é aquela ideia que tudo que acontece no universo se refere a mim. Então eu começo a ter aquela percepção que se as pessoas agem de um jeito, o que as pessoas deveriam agir, tudo está baseado no eu. Diferente do egoísta. O egoísta é aquele cara que ele vai virar todas as situações para ele. O benefício sempre vem primeiro para ele e para os interesses dele. Sabe aquela frase, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro? Essa é a ideia do egoísta. O egocêntrico, ele está constantemente percebendo a realidade apenas em função da própria métrica dele. E aí dá para perceber. A nossa sociedade, ela cria hoje indivíduos. A gente veio historicamente de um contexto onde a gente tinha uma sociedade que as pessoas elas tinham que ser o mais similar possível, o mais uniforme entre eles. A gente não tinha uma questão de identidade pessoal, que hoje é algo que a gente cada vez mais traz, em cima de filosofias como autoconhecimento, autorrespeito, autovalorização, autoestima, tudo voltado para você. Então quer dizer, tudo que está dizendo que faz você se desenvolver é volte para si. E no momento quando você começa a se perceber, se criar como indivíduo, fala, você está perdendo a percepção do todo, você está sendo egocêntrico. E isso acaba entrando em um choque. A gente começa a entender que a percepção ela está sendo valorizada hoje de uma forma subjetiva. É a percepção do sujeito que tem uma importância. Então, a minha percepção é uma, a do meu colega vai ser outra, a dos meus familiares vão ser outras. Então, todo mundo vai ser um indivíduo com cada percepção. E aí é onde que os egos começam a se chocar. Então, por isso, a gente hoje tem uma dificuldade de perceber a realidade de uma forma que seria mais universal, mais homogênea. A gente começa a ter um certo conflito entre essas percepções de realidade de cada sujeito. E aí você vê diversas pessoas com características egocêntricas brigando, duelando entre si em cima de pontos de vista da realidade. Tá, bacana. A gente tem todo um contexto que vinha de uma histórica, que você não tinha indivíduos, e hoje você tem indivíduos que principalmente a gente tem muita filosofia trazendo em cima da questão do autodesenvolvimento e da autopercepção. E como que eu equilibro esse ego e ainda entendo o egocentrismo? Bom, primeiro ponto é, o egocentrismo ele não difere da minha percepção sobre os outros e o que eles deveriam fazer e da minha percepção do que os outros estão achando sobre mim. Sabe aquela ideia quando eu chego num lugar, encontro um colega meu e eu acho que ele tá meio estranho, ou eu falo alguma coisa e eu acho que ele ficou meio estranho e eu acho que ele tá estranho por minha causa. Eu tô sendo egocêntrico em relação a isso. Eu não sei, às vezes ele pode estar passando por uma situação ruim na vida dele e eu já tô projetando aquela forma dele agir em cima de mim. Aí eu começo a me sentir mal e às vezes em cima disso vai acontecer um mal entendido de uma situação que não tinha nada a ver comigo. Isso também é uma base egocêntrica. E se a gente for parar para pensar de verdade, não existe erro em relação a isso. Infelizmente ou felizmente, algo que a gente não... É como se a gente tá negando a nossa própria humanidade e a nossa própria limitação. A única coisa que eu consigo ter consciência sou eu. Eu preciso de ter consciência de mim, da forma que eu lido com as situações e as minhas próprias experiências e como isso me moldou.
Se eu começo a tentar entender, fazer aquele mentalismo com o outro e tudo mais, sem perceber que eu não tenho como estar fora de mim, eu não tenho como pegar o meu cérebro e me conectar na outra pessoa e tentar ver o que aquela pessoa tá pensando, eu não tô conectada a ela. Eu não vivenciei as mesmas experiências que ela, eu não tenho as mesmas crenças que ela, eu não tive a mesma criação que ela. Então, quer dizer, todo aquele aporte que aquele outro indivíduo tem, eu não tenho como absorver para mim. Eu posso buscar compreender, que isso é a ideia do que a gente chama do processo de empatia. Empatia, compaixão, eu tentar entender o outro. Em estudos, foi verificado em relação a essa situação por pessoas que passam por processo de luto. Olha que interessante essa situação sobre como que funciona a empatia e como ela depende da sua própria experiência também. Essas pessoas tinham... A pessoa que estava participando do estudo, ela tinha passado há pouco tempo por um processo de perda de um ente querido próximo. Ela estava passando luto de um ente querido próximo. E nisso ela tinha que relatar alguns fatos, alguma história, a memória, puxar uma questão emocional para falar para as pessoas que estavam participando desse estudo. E o que eles puderam analisar sobre o processo de empatia? Uma pessoa que estava passando por um sofrimento muito forte emocional, relatando para outra pessoa sobre essa situação, e eles estavam analisando essa pessoa que estava ouvindo. O que eles perceberam? A pessoa que ela tinha passado por alguma situação que ela já perdeu algum ente querido, por mais que não tenha sido recente, ela tinha conexões na base emocional dela muito mais significantes do que as pessoas que nunca passaram por uma situação dessa. Isso não quer dizer que as pessoas não se emocionaram. Mesmo elas não passando por uma experiência similar, elas sim geraram um processo de empatia, se emocionaram, ficaram tristes, sentiram, conectou. Porém, as pessoas que já passaram por uma realidade dessa, elas tiveram uma conexão muito mais forte. Isso se refere ao quê? O processo de empatia, ele vai funcionar. A partir do momento que alguém quiser compreender uma realidade de outra pessoa, por mais que ela ainda não tenha vivenciado, ela consegue se conectar com isso. Mas quando ela tem a própria experiência dela, isso se torna muito mais intenso e real. Então é aquilo, existem situações que por mais que eu tente eu posso não compreender da mesma forma, porque um não faz parte da minha base de criação ou das minhas crenças ou e às vezes algum processo que eu não passei ainda, que eu não conheço da mesma forma. Então isso também vai diferir. Por mais que a gente tente, a gente não vai sentir como o outro, a gente não vai conseguir perceber as coisas como o outro. Eu preciso da minha própria vivência, minha própria experiência. E nisso me abre uma chave de como eu consigo equilibrar esse egocentrismo. Não tem como eu rejeitar uma característica humana e uma limitação do eu. Eu consigo ver a realidade e perceber a situação conforme toda aquela história, tudo que eu tenho registrado em mim. Mas isso não quer dizer, primeiro, que eu não possa entender, me esforçar para entender a realidade do outro a partir do outro. E principalmente, por mais que o ego diga... Você é o centro do universo, você é o centro do seu universo. E o seu universo é literalmente o seu quadradinho. É o que você pode fazer, aí entra a autorresponsabilidade e autoestima. O que você pode fazer por você, isso vai te libertar de você cobrar dos outros que façam alguma coisa por você. O que você tem que se valorizar, isso vai te libertar de você não esperar que os outros te gerem valor, que os outros parem para ficar jogando holofote em você para você sentir que a sua existência tem algum valor. Do que você pode ser responsável, você vai ver que tem muita coisa que você pode fazer para melhorar a sua vida, para melhorar as suas situações e para se melhorar. Tem muita coisa que você pode fazer no seu quadradinho. Então é aquilo, você é o centro do universo, sim. Você é o centro do seu universo. E o seu universo não pode esbarrar no universo do outro. Por mais que você tenha a sua própria percepção, a sua percepção de realidade, a forma que você lida, que você acredita e toda a sua base, ela não define o contexto geral.
Então, é aquilo, se conheça. As pessoas que têm responsabilidades individuais, elas com certeza vão ter mais consciência coletiva. A partir do seu desenvolvimento, de você trazer o seu ego para justamente para o seu próprio centro, você vai conseguir se desenvolver melhor como indivíduo e lidar melhor com as pessoas. Sabe aquela situação que a gente fala? Se você se desenvolve, se você tá bem com você dificilmente vai causar transtorno, você sempre vai buscar uma melhor forma de lidar com as situações, então você vai ser com certeza uma pessoa melhor para o coletivo. Mesmo você tenha todo um referencial, seu ego, suas crenças, elas não definem a realidade para todo mundo. Então é aquilo, respeite o seu universo, esteja no centro e seja responsável pelo seu próprio universo. Mas isso não quer dizer que você pode e consegue definir o que se refere ao outro e respeite o limite também do outro. É assim que você pode utilizar essa ideia de egocentrismo de uma forma que você não esteja sempre buscando que os outros virem para você. Esteja você em observação com você, para aí sim você aprender a lidar melhor com os outros. Bacana? Bom, comenta então aqui se você já teve alguma experiência ou se você percebe como o seu ego age, se você já passou por alguma situação de egocentrismo ou se você está muito na observação do externo em cima da sua própria métrica. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.